bom dia, meninas. Quem falou comigo aqui foi a Kátia. Oi, Kátia, querida, 2 anos de Bari. Tendo reganho, pelo amor de Deus, então fica aqui, Kátia, que eu já vou te explicar o que está acontecendo com você, tá? Exatamente isso, gente. E me conta, quem já se deu um presentinho hoje? Eu já tomei minha água de cravo, já tomei 600 ml de água. O que você já fez por você, por sua saúde no dia de hoje? Me conta aqui. Quem já tomou um shot, já fez uma caminhada? Caminhada essa hora, Nutri? Sim, essa hora. Então vamos lá, que é um cantinho para você. Cuidar da sua saúde, olhar para sua bariátrica com muito amor e carinho. Ajudar a aprender a voltar ao seu peso meta, chegar no seu peso meta, tudo de forma leve, de forma simples, com muito esclarecimento e de base científica, tá, gente? Então vamos lá. Então nesse programa eu ensino bariátricos a eliminar de 5 a 20 quilos, desinflamar o seu corpo, mesmo que você esteja passando por compulsões. Olha, já fiz a caminhada de 40 minutos e 15 de bike. É isso aí, gente. Parabéns. Parabéns. Então, vamos lá, gente. Então, mesmo se sofre por compulsões, já me conta quem tá aqui. Quero saber seu nome, a cidade de onde você está falando. Compartilha também o seu tempo de Bari. Pra gente começar a formar aqui, gente, uma comunidade bem forte de bariátricos, para que vocês possam se ajudar, eu ajudar vocês me ajudam, todo mundo se ajuda aqui, tá? Eu sou Michele Bezerra, sou nutricionista, eu sou nutricionista bariátrica há 22 anos, eu sou nutricionista integrativa. O que é isso, nutrição integrativa? A nutrição integrativa, gente, é o olhar o todo da pessoa, tá? Eu não olho para você só a bariátrica. Então, a integrativa, a gente visa um olhar mais atento com o corpo físico, a alma e até o espírito, tá? O corpo físico, gente, é isso aqui que vocês estão vendo, essa carcaça. Como é que tá a sua saúde física? A alma, relacionada às nossas emoções, nossos sentimentos. E o espírito, como é que tá a sua conexão com o Pai, gente? Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Olha, Maislane, que legal, da Bahia, que legal, Maislane, seja bem-vindo, a Bahia tá aqui sempre, viu? Eu já tenho umas meninas, a Selma chegou da Bahia, ela chegou no Secabari recentemente, ela é da Bahia e muito legal, que bom vocês estão aí. Eu estive na Bahia, as meninas falaram, Michele, eu quero ver você tá aqui na Bahia. Eu falei, tô na Bahia, gente, sorria que eu tô na Bahia. Gente, hoje nós vamos conversar sobre inflamação e reganho de peso após a bariátrica. Como é que tá essa questão aí do ganho de peso? Tá ganhando peso? Chegou ao seu peso meta? Não chegou ao seu peso meta? E aí? Eu só quero pedir um favor para vocês, minhas bares virtuosas, meus bariátricos nutridos, para que vocês possam compartilhar a live com os bariátricos, nos grupos de bariátricos. Assim você consegue ajudar mais pessoas a receber uma informação importantíssima para a saúde, tá? Então eu quero, se você fazendo, compartilhando, divulgando, você me ajuda, gente, a combater a obesidade, não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas estão a cada dia mais obesas, mais adoecidas, mais inflamadas. Então, vamos aprender. Estou exatamente como você, chegou no peso meta, que coisa boa. Então vamos lá, bom dia. Quem tá? Ah, gente, o Humberto, que legal. O Humberto aqui um dia está operando, né? Isso aí, vamos que vamos. Fica aqui para você aprender um pouquinho mais. Então, gente, hoje eu vou falar sobre inflamação e ganho de peso. A inflamação, ela é o berço da obesidade. E eu quero que vocês entendam muito bem como é que é isso aqui, tá? E se você não resolver a inflamação do seu corpo, você pode tomar todos os medicamentos que a indústria farmacêutica a cada dia lança um medicamento mais moderno e mais caro para tratar a obesidade, não é assim?
Você pode fazer bariátrica 1, 2, 3, 10 vezes, tá? Fazer o plasma de argônio, como eu recebi uma moça, ela falando assim, ai, Nutri, eu vou fazer agora, eu fiz bariátrica, engordei, vou fazer plasma de argônio. Pode fazer também, mas você precisa tratar a base. A base é a inflamação, ok? Se você não tratar a inflamação, você vai ficar nesse ciclo vicioso. Engorda, emagrece. Eu sei que todos vocês aqui já estão de saco cheio de tantas tentativas de emagrecimento ou dessa condição mesmo do excesso de peso, da obesidade, tá? E o que você sente quando você está inflamado? Você sabe, gente, para saber se você está inflamado ou se você não está? Eu já vou falar para vocês a inflamação de baixo grau, a inflamação crônica, tá? Que ela é diferente da inflamação aguda e já vou explicar isso para vocês. Mas o que você sente quando você está inflamado? Primeiro, você sente aquela fadiga excessiva, dores musculares, dores nas articulações, você sente alteração de humor, alteração no seu intestino, alterações na pele, você começa a ganhar peso, acumular gordura abdominal, a gordura corporal de uma forma geral. Então você começa a se sentir adoecido. E o problema, gente, de se sentir adoecido é que às vezes a gente começa a normalizar os sintomas. Não dormir bem à noite, tá tudo bem, né? Tem uma dor de cabeça aí toda semana, todo dia, e tá tudo bem. E não está tudo bem. A gente começa a normalizar esses sinais e sintomas. E não é assim não, tá? Então, e como consequência da inflamação, você não consegue emagrecer, não chega ao seu peso meta. Bom dia, Eldrey, querido! Como é que você tá? Eldrey, gente, é um personal maravilhoso. Um beijo pra você, Eldrey. Vou mandar uma mensagem pra você, pra gente se ver. Você vir aqui devendo um peixinho pro Eldrey. Gente, então vamos lá. Ó. Então quando você tá inflamado, você não consegue emagrecer, você não consegue chegar ao seu peso meta, mesmo fazendo a bariátrica. Você começa a engordar lá 10, 20, 30 até 50 quilos. Eu recebi mensagens de vocês. Michele, meu marido engordou 50 quilos depois da bariátrica. Michele, o peso voltou todo de novo e até um pouco mais. Por quê? Porque mesmo com seu grande emagrecimento, você não tratou a causa, que é a inflamação. E é isso que você precisa estar aqui para aprender, para começar a resolver, gente, a base, tá? Gente, não é possível não. Peraí. O telefone tocou aqui, gente. O que é isso? Então, gente, é tratar a base, tratar a causa. Então, saber o que está acontecendo com você. Como é que está a sua saúde. Entender tudo isso para você realmente tratar da forma certa. Então, fica aqui comigo, tá? E já convide os bariátricos amigos. Mas se você sair, volta logo, tá, gente? Então, gente, você passar por um grande emagrecimento sem tratar a inflamação é como enxugar gelo. É como você tá chovendo e você tá ali secando a área, passando rodo na área, né? Tá molhando. Então, você precisa entender como é que funciona, senão não adianta nada e você vai ficar nessa luta constante aí com a balança. Bom dia, Lilian, bom dia. Mas, Mi, o que é essa tal de inflamação? A inflamação que eu conheço é aquela inflamação da garganta. É aquela inflamação que acontece quando você bate uma pancada e fica vermelho, fica roxo. Não é assim? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é a inflamação crônica. Que a inflamação ela é um processo de defesa do nosso corpo. O nosso corpo ele é bombardeado no nosso dia a dia com vários agentes, tá? Com toxinas, com lesões, com produtos que não fazem parte da nossa composição física. E a inflamação, ela começa a se tornar, acontece de forma lenta, mas persistente. Então, quando você tem uma exposição prolongada a substâncias artificiais, a corpos estranhos, o seu corpo não reconhece aquilo ali e você começa a entrar num processo de
inflamação. Oi, Kezinha, bom dia, Kezinha. Estamos de volta com nossas lives. A Kézia é super presente aqui, gente. Que bom, seja bem-vinda, Kézia. Então, gente, a inflamação ela é um processo natural do nosso corpo. Então, quando a gente começa a sobrecarregar nosso sistema imunológico, o nosso corpo ele começa a inflamar, como se fosse uma resposta do nosso sistema imunológico, tá? E a inflamação ela pode ser tanto inflamação aguda quanto a inflamação crônica. Então, existem 2 tipos dessa inflamação. Que bom, quer dizer que você está feliz com a minha volta. Eu também estou muito feliz de voltar, tá? Bom dia, Paty querida. Então, gente, a inflamação crônica, qual a diferença da crônica para a inflamação aguda? Na inflamação aguda é aquela que acontece de forma rápida. Por exemplo, você ali inflamou a garganta, você levou uma pancada e ficou vermelho e tá dolorido. É uma ativação dos nossos leucócitos ali, mas de forma mais aguda, de imediata, tá? Já a inflamação crônica, ela acontece de forma lenta, de forma gradual. Então, é como se todo dia você se inflamasse um pouquinho, Sabe uma goteira? Todo dia um pingo d'água ali, né? E daqui a pouco o balde já encheu e até transborda. Essa é a inflamação crônica. Exatamente, meu cérebro está a reagir à tua voz. Inflamação. Isso aí. Nossa, que legal, Arthur. Fica aqui. Então, vamos lá. Na inflamação crônica, então, ela é diferente. Ela acontece de forma gradual. E ela pode durar de meses ou até anos. Tá, gente? Então, muita atenção aqui no que eu tô falando com vocês. Então, a inflamação crônica, ela está muito relacionada com as escolhas que você faz no seu dia a dia. E aí, como é que estão essas escolhas? A nossa vida é toda feita através de escolhas, né? Você escolhe com quem você vai se relacionar, você escolhe o que você vai comer, você escolhe a roupa que você vai vestir, você vai escolher se você quer fazer atividade física, se você não quer fazer atividade física, se você quer fumante, se você não é fumante, se você quer beber, se você não quer beber, se você quer a religião, você escolhe. Então, tudo na nossa vida são escolhas. A gente tem que se autorresponsabilizar, tá? Não adianta falar assim, ai, Michele, não cheguei no meu peso meta, ai, Michele, eu estou engordando, ai, Michele, o que está acontecendo aqui comigo? E aí, como é que estão as suas ações? Como é que estão as suas escolhas? Então, a inflamação crônica, ela é um processo imunológico que a gente não consegue cessar, tá? Porque dependendo das nossas escolhas, a gente consegue inflamar ali diariamente. Quando o nosso corpo ele fica sobrecarregado, nosso sistema imunológico ele fica sempre sob alerta. É como se você ficasse com o corpo todo, sabe assim, sob alerta o tempo inteiro? Ali ligado, o que está acontecendo, o que pode acontecer, um perigo pode chegar, é nosso sistema imunológico, tá? Então, gente, a inflamação ela é um processo assim, perigoso para a nossa saúde e acontece de forma lenta e ela é a base para as doenças crônicas não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis, gente? A obesidade, o diabetes, a pressão alta, o AVC, o Alzheimer, tá? São doenças que a gente não transmite de um para o outro, mas que ela se aloja e fica ali no corpo, até você tomar uma medida de resolver o seu problema, tá? Então, quero deixar bem claro que ela acontece de forma silenciosa, você nem vai percebendo e tá se inflamando ali todos os dias, tá bom? E vão surgindo as doenças. E quais são os sinais para saber se o seu corpo está ou não inflamado? Você começa a se sentir inchado ou inchada, com retenção de líquidos, aquela fadiga, aquele cansaço constante, tá? Problemas na pele, como acne,
dermatites. Gente, eu atendi uma mulher com urticária inflamada, tá? Urticária há 22 anos. Você acredita que ela resolveu o problema dela, gente? É muito legal. Eu quero até saber como é que ela tá nesse momento. Então, dores articulares, dores musculares, gases, constipação, diarreia, facilidade em ganhar peso. Olha o tanto de sinal e sintoma de inflamação. O ganho de peso, tá? E você precisa, gente, se focar, tá? Em desinflamar o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo, você começa a ter essa facilidade aí de começa a reganhar peso, começa a engordar, começa a ter dificuldade de emagrecer, não tá chegando no seu peso médio. O que tá acontecendo? Tá inflamado, tá? Então, e o que leva a essa inflamação que eu tô falando para vocês, que ela vai acontecendo de forma lenta e gradual, né? Sempre tá acontecendo no nosso dia a dia. Então, o nosso corpo, gente, como é que o nosso corpo ele inflama de forma muito sorrateira, tá? O nosso organismo, a cada dia, ele está mais exposto a agentes agressores. Se a gente parar para pensar, desde o momento que a gente está lá na barriga da nossa mãe, dependendo das escolhas que ela faz de alimentação, se ela fuma, se ela não fuma, tá? Isso tudo, a gente já começa esse processo de inflamação desde a barriga da nossa mãe, da fase intrauterina. Então, o que é relacionado? Quais são os agentes agressores que vão inflamando o nosso corpo? O tabagismo. Você fuma, você não fuma? A quantidade de substâncias químicas quando você fuma. Hoje em dia está na moda fumar aquele pendrive, né? Assim, as pessoas após a pandemia, a gente não via mais tanta, pelo menos eu, tá? Eu não via mais tanta gente na rua com cigarro na mão. E hoje em dia as pessoas estão fumando cada vez mais, estão voltando àquela época ali, né? Que antigamente, nos anos 70, nos anos 80, era moda, era bonito fumar. E eu tô percebendo hoje na rua que as pessoas estão fumando a cada vez mais. Eu sou intolerante a fumar cigarro, não dou conta, não vou ser sem educação, não fuma perto de mim, mas eu saio de perto porque eu não dou conta, tá? Então o cigarro ele traz bastante agressor para o nosso corpo. Infelizmente eu perdi um grande amigo com câncer de boca e ele falou: Michele, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu nunca teria fumado na minha vida. Ele fumou durante 30 anos, morreu com 50 anos. Então, gente, é muito sério o tabagismo. É um agente agressor, sim, para o nosso corpo. O excesso de toxinas ambientais. A gente deveria viver numa bolha hoje em dia, tá? Porque a gente encontra toxinas de um alimento que a gente consome, a soja tá transgênica, o agrotóxico, a poluição do ar, do carburador do carro, isso tudo vai agredindo o nosso corpo aos poucos, no nosso dia a dia. O estresse psicológico, o estresse emocional. Às vezes você está com problemas no trabalho, com problemas no seu relacionamento conjugal, com problemas com seu filho. E a vida, né? A gente não sabe o que vai acontecer em relação ao nosso estresse emocional, nosso estresse psicológico. E o estresse inflama muito o nosso corpo, tá? Outro ponto de inflamação, para você entender como vai inflamando, alteração no sono, hábitos de sono ruim, tem um hábito de dormir muito tarde, você tem insônia, o seu sono está irregular, isso tudo altera o sono. Tem que acordar, dorme muito tarde, acorda muito cedo, tá? O aumento de gordura abdominal, isso já são sinais de inflamação, e quanto mais gordura abdominal, mais você está se inflamando no seu dia a dia. Tá? O sedentarismo, gente, e aí? Como é que tá o sedentarismo? Vocês estão sedentários, vocês estão treinando, vocês estão fazendo atividade física, uma caminhada? 30 minutos de caminhada já é um remédio natural pro seu corpo ali, fantástico, viu? É porque às vezes, gente, a gente tem mania de colocar o preço em tudo é caro, né?
E não, o que você faz, tem muita coisa assim que tem baixo custo, ou você pode fazer com o que você tem na mão e já vai trazer uma saúde assim que você... Impressionante, tá? Seu ganho em saúde. A gente precisa se posicionar, tomar decisões no nosso dia a dia. Outro ponto, gente, a alimentação, hein? Essa alimentação inadequada, esse excesso de industrializados, a cada dia um produto novo na prateleira, a cada dia, a nossa facilidade, porque a gente a cada dia arruma mais coisa para fazer, então a gente fica com menos tempo, não é assim? E com tudo isso, a gente começa a se inflamar, tá? Outro ponto, a deficiência, falta de nutrientes, uma alimentação pobre nutricionalmente falando. Então, assim, é uma alimentação processada, ultraprocessada. Isso tudo vai inflamando. Problemas na saúde bucal. Às vezes tem periodontite, tem aquela inflamação na gengiva, os dentes com cárie, muitos anos, muitos meses sem visitar um dentista. E também, gente, a boca vai enchendo de bactérias e isso vai inflamando o nosso corpo. E a desbiose, né, que é aquele desequilíbrio das bactérias boas e ruins ali do nosso corpo. Ruins não, as que são, as que promovem saúde e as que não, né? Então esse desequilíbrio é a desbiose e isso altera muito, nos leva a inflamar, tá? Então voltando no estresse, gente, o estresse, ele, quando você está estressado, com estresse psicológico, você altera todo o seu corpo, você altera o seu sono, você altera o seu cortisol, que é aquele hormônio que está relacionado ao estresse, que você concentra gordura abdominal, essa gordura aqui na nuca, é gordura corporal, diminui a serotonina, diminui a quantidade de bactérias boas no intestino, aí piora o seu sono, piora o seu humor, você fica enfesado, altera o seu intestino. Pensa, a gente deveria viver numa bolha? Não, a gente deveria, não. A gente tem que fazer as melhores escolhas no nosso dia a dia, tá, gente? Então, o intestino, ele é um órgão muito complexo. Eu sempre vou falar do intestino, que eu amo o intestino, assim, de estudar, aprender e cuidar e tratar e cuidar de vocês. Comece pela saúde intestinal, tá? Mas lá, no nosso intestino, 80% da nossa barreira imunológica está no nosso intestino. Então você precisa dar muita atenção ao seu intestino, meu pai maravilhoso, tá? Por quê? Porque toda vez, geralmente a gente agride, né? Eu falei o quê? Do tabagismo, eu falei da alimentação, eu falei da falta de nutrientes. E olha só, a nossa inflamação, ela começa tudo pela boca, vocês estão vendo? Não tudo, mas a maioria. Então você precisa sim cuidar dessa saúde intestinal. O que você está colocando aí para dentro do seu organismo? Ficar atento, porque interfere sim nessa barreira. E essas doenças, sabe essas doenças autoimunes? Tem o vitiligo, a psoríase, tem o diabetes tipo 1, tem o lúpus, tem a tiroidite de Hashimoto. E se eu passar, tem artrite reumatoide, tem uma lista de doenças autoimunes. E a base das doenças, gente, é a sobrecarga imunológica no intestino, tá? Então, se você ficar... Isso aqui é para você acordar. Se você ficar sempre agredindo o seu intestino, você pode, em algum momento da sua vida, desenvolver uma doença autoimune. Viu? Então, muita atenção, gente, muita atenção, tá? Muito cuidado com o excesso de açúcar. O excesso de açúcar, infelizmente, açúcar, assim, é muito bom pro paladar, mas eu falo assim, gente, são uns segundinhos na boca, uns minutos no estômago, uma eternidade nos quadris, né? O açúcar não faz isso com a gente? O açúcar, gente, ele alimenta as bactérias ruins do intestino, diminui a sua serotonina. Ai, Michelle, eu não sei porque meu sono tá tão ruim, porque eu sinto tantas dores no meu corpo, porque eu não sei porque eu já tô muito ansiosa, eu tô muito depressiva, mas você é uma comedora de açúcar ou não é? Então, se você é uma comedora de açúcar, você vai sentir tudo isso sim, meu bari.
Então, muita atenção, porque o açúcar está muito ligado com a imunidade, com a depressão, com a ansiedade. Muita atenção, tá? A Cris tá falando que acabou de ter dumping, acabou de ter dumping, ela já teve um dumpingzinho aqui no café da manhã, né, Cris? Pois é, ó, se já desenvolveu tipo a psoríase, o que fazer? Tratar a base, tá? Começando a tratar o seu intestino. Mas é possível sim a gente tratar a psoríase. O ácido málico é fantástico. Tem tanta coisa boa, o ômega 3, para psoríase, muito, muito bom, tá? Estou deitada para passar. Quando você tem o dumping, assim, você tem que deitar. Quando você tem um dumping, gente, você tem que deitar e esperar o mundo acabar ali até passar esse desconforto, viu? Então, gente, muita atenção a sinais, tá? Você começa a saber que seu intestino está alterado, você começa a ter síndrome do pânico, depressão, ansiedade, dores no corpo, dores articulares, náuseas, vômitos, as fezes, ora solta, o intestino ora solto, ora constipado, distensão abdominal, dores abdominais, fezes amolecidas, restos de alimentos naquelas fezes, aquele cansaço, aquela fadiga, candidíase para a mulherada. A mulher tem a candidíase, o homem tem como se fosse uma descamação na virilha. Sabia que é assim que o homem reage com os fungos ali? Então, uma descamação E aí, você que é homem e está me assistindo, aparece essa descamação na virilha? Muita atenção, tá? Muita atenção. E, gente, a culpa de tudo isso é a nossa dieta ocidental, a nossa alimentação, tá? A gente, infelizmente, a gente aqui, país, né? O Ocidente aqui, que a gente consome muito açúcar, muito industrializado. O Brasil começou a copiar, inclusive, os Estados Unidos na alimentação, né? No tamanho das porções. Antigamente o refrigerante era um copinho, agora antigamente era 300 ml, agora são 700 ml. Agora o refrigerante, alguns locais você vai lá e compra o refil. Então você compra um refrigerante e você pode tomar refrigerante ali no refil à vontade. Isso é legal? Às vezes você pensa assim, nossa, eu tô até economizando aqui, tomando refrigerante à vontade. E o quanto você tá adoecendo, gente? O quanto que custa para você tratar da sua saúde, né? Eu recebi uma paciente semana passada, Michele, eu trouxe aqui a minha lista de medicamentos. Eu tomava 20 remédios por dia, assim, 20, eu não falo de 20 comprimidos não, tá? Porque às vezes você toma ali de uma medicação, 2, 3 comprimidos, 20 nomes de medicamento diferente. Pensa na mão dessa pessoa para ela de medicamento. Então a alimentação, ela adoece muito a minha saúde, a sua saúde. Infelizmente ela tá cheia de açúcares, né? Açúcares refinados. É uma alimentação pobre em fibras, é uma alimentação pobre em nutrientes. Essa comida rápida, essa comida prática, infelizmente adoece sim muito a nossa saúde, tá? Então acaba inflamando mesmo o nosso corpo. Tem um número que eu fico chocada, que é um estudo já antigo. Então naquela época, assim, já tem alguns anos, a pesquisa falando que a gente consome em torno de 64 quilos de açúcar em um ano, um ser humano adulto. Isso com certeza já piorou, né, gente? Porque eu falei que aumentou o tamanho das porções, isso aí já piorou também. E como tratar essa inflamação, hein, meu povo? Me fala. Vocês têm noção? Eu tiquei ali um monte de itens, né, relacionados à inflamação. E agora, como tratar? Primeira coisa é focar na causa. Eu falei que a inflamação está relacionada com a falta de nutrientes, com o sedentarismo, com o tabagismo, com a alimentação, as escolhas que você faz no seu dia a dia. E aí, qual que é a sua causa? Às vezes você faz atividade física, mas você come ruim. Às vezes você está com várias deficiências nutricionais e não trata. Às vezes você fuma e tem hábitos noturnos e sai muito à noite.
tá vendo como a gente é único? A gente começa a individualizar. O que está inflamando mais o seu corpo? Isso eu tô falando aqui para você parar e pensar, tá? Então você precisa identificar quais são as causas, o que está inflamando o seu corpo e se posicionar e resolver. O que não dá é para adoecer, é para normalizar os sintomas, é não dormir bem, é estar com depressão há anos, é estar ansioso há anos, é estar engordando a cada dia mais e se manter nesse ciclo, tá? E que a tendência, gente, é piorar, infelizmente. Assim como as mudanças que você faz transformam a sua saúde para melhor, você também vai adoecendo e vai piorando isso aí tudo, tá? Nossa, amiga, mas esse tanto de coisa, por onde que eu começo? Me fala! Por onde eu começo? Primeiro passo, identificando o que está provocando a inflamação, como eu falei para vocês, e depois focar na mudança, tá? Não tem para onde correr. Seria muito bom se tivesse para onde correr, né, gente? Mas não tem não. É focar na mudança mesmo. Aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de fibras. A nossa saúde intestinal, ela gosta de comida de verdade. Então, vocês vão comer comida de verdade. O que é comida de verdade, Michele? Você não sei, fala pra mim. Comida de verdade, gente, não tem rótulo. É o arroz, é o feijão, é a carne, é o ovo, é a fruta, é a verdura, tá? Então, colocar... É o ovo, né? Eu já falei. É a comida de verdade. Ó, depois que eu aprendi isso com você, já eliminou mais 10 quilos. Parabéns, Kézinha, que querida. Kézia é um sucesso. Kézia foi minha aluna do Secabari, né, Kézia? Muito bom. Não, a Kézia é assim. Emagreceu ela e a mãe dela, as duas emagrecendo juntos lá no Secabari. Nossa, muito bom, Kézia. Obrigada. E, gente, e o que eu tenho que mais duro para dizer para vocês, assim, se você não não se posicionar em relação à sua saúde, ao seu bem-estar, porque ninguém pode cuidar da minha saúde por mim, ninguém pode fazer uma caminhada por mim, ninguém pode ir para academia, ninguém pode fazer isso por mim, tá? Ninguém. Você pode ir no profissional mais bam, mas ninguém vai fazer o que tem que ser feito por você, tá? E aí eu pergunto aqui, quantos aqui vão ver os filhos casar, vão ver os filhos formar, né? Não é bom ouvir isso, mas eu quero despertar, tá? Despertar, acordar mesmo. Vamos acordar e resolver? Tá, gente? Então é hora de você tomar um posicionamento aí na sua vida em relação à sua saúde e se cuidar. Sim, viu, meu Bari? Eu tenho uns bares com resultados maravilhosos para vocês entenderem que é possível. A Kézia me falando aqui que já eliminou 22 quilos, gente. A Kézia é uma querida, assim, bem frequente aqui nas minhas lives. Foi do Secabari, passou um ano comigo lá, sempre presente. Olha que legal, Kézia. Kézia foi pesada, foi com mudanças na alimentação. Nada de seguir uma dieta à risca, restrita ali, tá? Foi com as mudanças implementando na casa para a família dela. E ela emagreceu e a mãe dela emagreceu. Ai, Kézia, que felicidade, emagreceu 22, porque eu faço uma promessa, gente, que eu ajudo vocês a eliminar de 5 a 20 quilos. Aí eu recebi o Dr. Rafael semana passada falando que ele é um cirurgião plástico, falando que eliminou 30 quilos, a Kézia aqui 22. Gente, se vocês aplicarem, desinflamarem o corpo de vocês não vão emagrecer 20, 30 quilos como a Kézia e o Dr. Rafael. Você vai eliminar o que você precisa, 50 quilos, tá? O que você precisa aprender como fazer. Aí eu recebi a Selma da Bahia. E a Selma, gente, uma querida, assim, ela, Michele, eu sempre via seus vídeos, assisti esses vídeos curtinhos que você faz, aprendi tanta coisa, eu achei que fosse suficiente. Só que quando eu cheguei no Secabari, eu falei, meu Deus, e ela, gente, ela tá aplicando, ela tá estudando, assistindo as aulas e aplicando. Então, muito feliz com a Selma, espero que ela esteja aqui, não sei. Outra é a Margarida de São Paulo.
também chegou, tem um mesinho aí, chegou com as taxas bem baixas. Ela falou que já mandou um áudio para mim, Michele, eu já me sinto outra mulher, né? Porque já começamos a corrigir os nutrientes dela. E é assim, gente, às vezes a pessoa tem um bloqueio, nossa, é caro para mim, é caro isso e aquilo, né? Por exemplo, eu recebi uma outra moça e ela estava tomando, na época, 24 latas de cerveja por dia. Pensa, gente, como é que faz, né, com a compulsão dessa? Mas Deus faz, tá? Quem faz é Deus. E ela, eu falei, meu Deus, quanto é que é o custo de 24 latas de cerveja por dia? Quanto é que essa pessoa tá gastando, rasgando dinheiro e adoecendo, né? Então, às vezes você pensa assim, nossa, é caro você investir na sua saúde, mas e quanto é que você tá gastando aí com que você está adoecendo? Parar pra pensar, viu? Parar pra pensar, gente. E, gente, se você deseja dar um passo a mais, né? Desinflamar seu corpo, de mãos dadas comigo, seguindo o meu passo a passo, tudo bonitinho, fazendo encontros quinzenais, a cada 15 dias a gente tá junto. Vem para o Secabari. A Kézia aqui, na live de vocês aqui falando, que já eliminou 22 quilos, aprendeu tudo lá, que está sempre presente nas lives, tá? Lá você vai entender direitinho o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o seu corpo, como desinflamar o seu corpo, como é que é o passo a passo para você cuidar, não só desinflamar, mas cuidar da sua bariátrica, como é que lidar com as compulsões, como é que você vai fazer, tá, gente? O custo do Secabari, gente, é menor do que um lanchinho desse que você pede pelo aplicativo. Tá? Sabe o que você pede pelo aplicativo? Tem gente que pede toda semana, tem gente que pede 3 vezes na semana, tem gente que pede uma vez por mês. É muito menor, viu? Então, eu vou deixar sempre o link na bio e o link também na descrição do vídeo para vocês. Serão muito bem-vindos aqui no Secabari. Vem comigo, estamos juntos, estamos juntas. Gente, alguma dúvida? O meu objetivo aqui com vocês é que vocês não só emagreçam, tá? Porque emagrecer na balança ali é fácil. Mas que vocês realmente sintam a saúde. Não tenham TPM, não tenham enxaqueca, não tenham problemas no fígado, não tenham dores no corpo, não tenham problemas na pele, não tenham um sono ruim. É que você conquiste a saúde como um todo e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Como um câncer, uma obesidade, a piora desse estado da obesidade. Viu, meus bares maravilhosos? E nunca se esqueçam que do benefício, da importância do simples. As coisas simples, gente. Deus nos deixou tudo a nosso dispor, tá? Então tudo é muito simples. É a comida que você vai comer, é o banho de sol, é a caminhada, tá tudo aí na sua mão. Só basta você agora se posicionar e dar o primeiro passo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Amei voltar, bater um papinho com vocês. Fez sentido, gente, a nossa conversa? Me contem aqui. Fez sentido para vocês? Saindo para Hidra, estou firme e forte. Um beijo, Kézia. Obrigada por estar aqui. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente estarei aqui com vocês na nossa live, batendo um papinho, esclarecendo as dúvidas. Que legal, gente. Olha lá, desde o Secabari já eliminou 22 quilos. Que coisa boa. Eu vou até fixar esse comentário aqui da Kézia. Viu, gente? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E vocês, assim, contem comigo, tá? Eu estou nas redes sociais. Me chamem no direct. Me chamem no WhatsApp. Vamos conversar. O importante é a gente resolver, tá? A saúde de vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus. Já declaro saúde física, mental e espiritual para vocês em nome de Jesus. Um beijo. Encerrar aqui vocês também do Tique. Como é que tá que eu faço live dos dois? Gente, olha, um beijo grande para vocês. Amo vocês, o TikTok. Vocês, assim, movimentam a minha rede que eu adoro.
Então vamos que vamos, contem comigo. Um beijo grande, fiquem com Deus.